Hora de falar sobre o clássico entre Vasco e Fluminense, partida marcada para essa segunda-feira no Maracanã com maioria de torcedores cruz-maltinos. Isso já é líquido e certo. Tudo porque o Vasco já vendeu 39 mil ingressos para seus torcedores contra apenas 9 mil de torcedores do Flu. São 48 mil ingressos até aqui com ampla maioria de cruz-maltinos. Destaque para a presença de sócios torcedores. Dos 39 mil ingressos comercializados para vascaínos, 27 mil são para sócios torcedores do Vasco. Já o Fluminense teve apenas 6 mil sócios torcedores adquirindo entradas. Confronto importante para os dois times que seguem sonhando com vaga em Libertadores da América. O Vasco vem de 4 vitórias nos últimos 5 jogos e a terceira melhor campanha do retorno. Já o Fluminense com alguns trancos e barrancos tentando se manter na parte de cima da tabela. Você tem palpite para o jogo? Já usa espaço para comentário. Estou curioso para saber se você manja de palpite. Eles estão pedindo para falar sobre o Ryan. Cara, maior promessa do Vasco em muito tempo. Alguém com enorme potencial, só 19 anos de idade. Alguém que está sendo muito bem trabalhado pelo Diniz. O Diniz tem uma série de problemas, mas ele, em relação ao Ryan, tem mandado bem demais. O moleque finaliza com as duas pernas, tem melhorado o cabeceio, tem velocidade, tem drible, recompõe, enfim, tá parecendo pintar um jogador muito grande, tá? Márcio Lacerda, Nicola, alguma novidade sobre a SAF do Vasco e a venda do Ryan? Marcial, sobre a venda do Ryan, não vejo novidades para os próximos dias. A ideia do Vasco é vendê-lo só em julho do ano que vem. E ainda que apareça alguma coisa para janeiro, isso deve acontecer mais para frente. A gente ainda está na metade do mês de outubro, tá? Sobre a SAF do Vasco. Com essa aprovação da recuperação judicial, 97,7% dos credores aprovaram o plano. Isso deve permitir ao Vasco se tornar mais atrativo aos olhos dos investidores internacionais, porque o cara que comprar o Vasco vai saber quanto precisa gastar, enfim, não vai ter grandes surpresas em relação a dívidas. Eu acho que, não também para breve, não é para a semana que vem, mas eu acho que a curto e médio prazo a gente deve ter novidades sobre o tema também. Quero falar agora sobre o Vasco antes e depois da janela de transferências para você entender as diferenças do Cruz Maltino. As chegadas de Carlos Cuesta, Robert Renan, Matheus França, Andrés Gomes, Cauã Barros, entre outros, tornaram o Vasco um time muito mais confiável. Duvida? Então saiba que antes da janela de inscrições, o aproveitamento do Vasco no Campeonato Brasileiro era de 41%, próximo a dos times que brigam contra o rebaixamento. Pós-janela, a partir de 2 de setembro, o Vasco tem 62,5% de aproveitamento. Campanha até de time que briga por vaga em Libertadores da América. Após o fechamento da janela de inscrições, Cruz Maltino venceu 4 vezes, empatou 3 e perdeu apenas uma, fazendo 15 dos 24 pontos possíveis. Registro importante nos últimos 5 jogos: vitórias contra Bahia, Cruzeiro, Vitória e Fortaleza. E a única derrota para o Palmeiras no Allianz Parque. A grande diferença do Vasco de hoje para o Vasco pré-janela está associada ao sistema defensivo muito mais seguro, especialmente depois das entradas do Carlos Cuesta e do Robert Renan. E você, o que pensa sobre o Vasco? Dá para sonhar com vaga em Libertadores da América? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Não chega deixando o seu like, hein? Mãozinha que tá aqui embaixo, que é super importante pro nosso canal. Compartilha se você gosta do nosso conteúdo. Se é novo, seja bem-vindo à sua casa, se inscreva, sinta-se em casa. Hoje tem transmissão, hein? É Olho na TV e conectado com o pai aqui. É a transmissão que você participa, não tem nenhuma outra que você participa. Aqui sim, você participa. E olha, hoje, a camisa de aquecimento que eu estou vestindo aqui, ela vai ser presenteada para um vascaíno. Aguarde, acompanhe a nossa transmissão e saiba como você pode ganhar essa linda camisa de aquecimento. Aliás, falando em camisa, o Vasco hoje vai estrear o 3º uniforme, né? Em homenagem ao campeonato de terra e mar de 1945, quando o Vasco foi campeão invicto na terra, na grama, né? No futebol e no mar, na lagoa, no remo. Então, homenagem a esse campeonato que o Vasco conquistou em 1945, camisa marrom para os jogadores de linha e azul para o goleiro Léo Jardim. Time que vai entrar em campo: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Piton. Hugo Moura está suspenso, então Barros, Tietê, Coutinho, Andrés, Ryan e Nuno. Esse é o time do Vasco para encarar a equipe do Fluminense. Bom, hoje, com os resultados da rodada, a derrota do São Paulo para o Mirassol por 3-0, basta uma vitória simples do Vasco para bater na 8ª posição. A gente tem que mirar sempre a parte alta. O 7º colocado é o Fluminense hoje, com 41 pontos. Uma vitória hoje do Vasco faz o time ultrapassar o São Paulo, entrar no G8, aí aquela profecia do Pedrinho vai se confirmando, e a gente fica a 2 pontos do Fluminense, que é o 7º colocado. Ah, mas o que importa é o G6. Eu tenho
aqui as minhas convicções. E acho que esse campeonato, pelo menos, vira para a Libertadores G7. Apesar, eu, Fábio Azevedo, continuo com a minha convicção de que nós vamos para a Libertadores ano que vem, fase de grupos direto, como campeões da Copa do Brasil. Ontem no Maracanã, encontrei grandes amigos, né, alguns da bola, alguns da imprensa, e falamos sobre esse assunto. E eu falei, cara, eu acho que o Vasco vai sim para a Libertadores ano que vem, mas via Copa do Brasil, sendo campeão da competição. E ninguém achou nenhum absurdo, não. É bem possível. Porque os semifinalistas... o Cruzeiro hoje é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Suou sangue para passar pelo Fortaleza. Então, eu não vejo nenhum problema em nós pensarmos nessa possibilidade. Mas, se não der, isolei aqui, tem o Campeonato Brasileiro que para mim vai virar G7, porque Palmeiras ou Flamengo vai bater campeão da Libertadores e eles estão brigando lá em cima, abre mais uma vaga no Campeonato Brasileiro. Aliás, um parênteses, ontem estive no Maracanã narrando para a Flash Score. Flamengo 3, Palmeiras 2, uma vergonha a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. Vou debater isso com o Rei, né, no nosso Na Conta KTO hoje meio-dia, mas é preocupante demais o nível de arbitragem. Cara, o pênalti que o Jorginho fez com 2 minutos de jogo no Gustavo Gomes foi assintoso. Afronta qualquer ser humano que minimamente gosta de futebol para dizer assim, não foi pênalti, ele se jogou. Se você não viu o lance, a cobrança de escanteio, o Gustavo Gomes foi cabecear e ele chega a ser empurrado nas costas. Não é aquele empurrão assim não, é assim, ó, com as duas mãos. Ele cabeceia, mas cabeceia tudo torto. Pênalti. O árbitro disse que não viu. Mas o incompetente que estava no VAR também não viu com tantos recursos? Ou não quiseram marcar? Fábio, mas na rodada anterior o Palmeiras foi beneficiado. Ok, agora foi o Flamengo. Isso evidencia que não há um esquema para beneficiar A, B ou C. Há uma ruindade mesmo. E é impressionante. Entra rodada, sai rodada e nada muda. Ok, não vai mudar no Campeonato Brasileiro. Mas no ano que vem também não muda, daqui a 2 anos também não. Porque ainda é pior, esses caras ainda vão envelhecendo e fazendo mais merda dentro de campo. Pô, Fábio, mas o que tem a ver Palmeiras e Flamengo com a gente? Claro que tem a ver. Quantos jogos nós já fomos prejudicados pela arbitragem? Quer um exemplo? Internacional e Vasco, o Vasco vencia. O árbitro inventou de expulsar o Léo Jardim. Acabou o empate o jogo. 2 pontos na nossa conta que foram tirados. Se nós tivéssemos hoje 38, com uma vitória em cima do Fluminense, iríamos para 41 e ultrapassaríamos o Fluminense. Ou seja, a gente sairia para 7ª posição, já nessa rodada. Então assim, é o que eu estou dizendo. O que eu vi ontem no Maracanã, estou citando que vem acontecendo sistematicamente dentro do Campeonato Brasileiro. A nossa arbitragem, ela passa por um momento terrível. Claro que jogadores, integrantes de comissão técnica, também não ajudam. Mas, cara, tem lance que é brincadeira. Que não depende da pressão extracampo. Falei de um lance ontem aos 2 do primeiro tempo. Se sai 1-0 pro Palmeiras, poderia ter sido outro jogo. Mas então um gol ali dava 3-3. Era outro resultado na tabela. O Cruzeiro iria agradecer. Enfim, então a gente tem que ficar muito de olho na arbitragem. Alô, Vasco da Gama, alô, Pedrinho, alô, Admar Lopes. Não adianta depois do jogo reclamar. Tem que fazer pressão, sim, antes do jogo. Depois do jogo não adianta. O leite já foi derramado, já foi tudo pro brejo. Não adianta. É antes do jogo a pressão. Pressão neles. Fala, minha família, beleza? Então é isso, ficamos com aquele giro de notícias do Vasco da Gama. Daqui a pouco tem Vasco e Fluminense no Maracanã. E deixa aí no comentário quanto você acha que vai ser o jogo de hoje. Não esquece de deixar like, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do Vasco da Gama e Marco Brasileiro. Combinado? A gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço para você, não sei o que mais, até o próximo vídeo. Fui!